Oiê, Ares! Eu sou Suelen Costa, terapeuta integrativa e professora de tarô, e essa é uma leitura coletiva, temporal e também para você que tem Sol, Lua, Ascendente ou Forte, o signo de Ares no seu mapa. Respire fundo e vamos ver as energias para o mês de maio ou para os próximos 30 dias. Estava com saudade de mim, Ares? Pois bem, eu também estava com saudade de fazer leitura para você. Então, bora lá iniciar, matar essa saudade, trazendo essa leitura, vai respirando, vai se conectando à sua espiritualidade, aos seus mentores e bora lá entender como que vai vibrar este mês de maio, ou volto a dizer, os próximos 30 dias. Bora lá, Ares? Vamos ver se eu consigo aqui. Ah, consigo colocar as cartas que eu prefiro, as cartas expostas assim é melhor, sabe, fazer esse leque para tirar aqui as energias. Então vamos lá, primeira carta, dois de copas. Olha que carta linda. Que deck lindo. Dois de copas, vamos colocar aqui na ordem para não atrapalhar. Deixa eu colocar um pouquinho mais para trás aqui. Pronto. Dois de copas. Muito bem. Vamos para a segunda carta. Quatro de copas. Quantas emoções aqui nesse mês de maio, em Ares? Seis de paus aqui. Que mais, que mais, que mais? Rainha de espadas. Ah, vem um pouco de razão aqui para o seu mês, né? Que mais? Rainha de paus. Quanta rainha aqui. Muito bem. Que mais, que mais, que mais? Cinco de espadas. Já iniciamos o mês um tanto quanto emocional, aí vai, né, dar pegar um pouco de fogo aqui com essa energia de paus, e daí dá metade do mês para a segunda metade aqui, aí começa a razão aqui. Então é um mês que começa emocionado, né? Muito interessante essa dinâmica das cartas aqui. Então vamos entender melhor o que essas cartas elas querem dizer para o seu mês. O dois de copas, abrindo a sua leitura, fala que nesse mês de maio, ou nos seus próximos 30 dias, é como se a vida pedisse para você reconciliação interna. O dois de copas não fala apenas sobre amar o outro, mas é sobre amar aquilo que você vê refletido em si mesmo, em si mesma, através dos olhos dos outros. Olha só, vou repetir. O dois de copas não é apenas sobre amar ao outro. Não fala somente sobre amar ao outro, mas fala também sobre aquilo que você vê refletido em si mesmo nos olhos do outro. Interessante, né? Esse é um mês que a cura dos seus vínculos vai ser também a cura de partes esquecidas do seu próprio ser, Ares. Tudo que for vivido em parceria aqui vai trazer uma lição sobre o que realmente você precisa integrar. Isso nós podemos estar falando da confiança, da entrega, inclusive da vulnerabilidade. Então, as áreas aqui que vão estar em altas, que vão ser afetadas dentro desse mês, vão ser principalmente o amor, né? Porque nós estamos falando aqui, inclusive, de reencontros ou de novos encontros de almas aqui dentro desse mês. No âmbito profissional, nós estamos falando de parcerias importantes que vão surgir dentro desse mês ou vão se fortalecer, e também nós estamos falando de família, de laços que se realinham se houver uma abertura aqui para o perdão e para o diálogo. Então, esse tema vai estar em alta, as suas conexões vai estar em alta dentro desse mês. E aí, quando a gente já está falando de dois de copas, a gente está falando também daquilo que, né, dessa energia central, a gente está falando daquilo que também precisa ser deixado para trás.
E aí vem a carta do 4 de copas em seguida, dessa leitura, muito interessante sua leitura, falando que a indiferença que nasce da mágoa precisa ser transmutada aqui. Se em algum momento você se fechou por medo de se frustrar novamente, talvez você tenha tido uma frustração muito grande na sua vida, e não estou falando de algo que é muito passado aqui, talvez para alguns serão, mas para outros não, para a maioria não. É, se em algum momento você se fechou por medo de se frustrar novamente, agora é hora, esse é um mês de você compreender que não é o mundo que precisa mudar para que você se sinta pleno, plena aqui, mas a sua capacidade de enxergar beleza naquilo que é imperfeito, no que é imperfeito. Então, esse é o mês que eu ia pedir para você se render à possibilidade de encontrar valor onde antes só havia o desânimo. Ou só havia, ou estamos falando de um presente onde só há desânimo. É você enxergar a beleza de novo, mesmo que tenha acontecido, né? Que algumas parcerias não deram certo aqui, veja a beleza de novo, enxergue beleza naquilo que é imperfeito. Às vezes a gente tem que enxergar beleza em nós somos imperfeitos, né, Ari? A gente às vezes faz escolhas desalinhadas com a nossa alma. Perdoe-se, Ares. Nós somos imperfeitos, aliás, nós somos seres humanos. Então, o que que você está recusando viver por medo de se decepcionar de novo? Ou, para alguns, eu estou falando de viver mesmo. Não é viver um novo amor, um novo relacionamento. Às vezes, um novo relacionamento que eu estou falando de viver novamente é consigo mesmo. Então, por que que você está recusando viver? Qual que é o medo de se decepcionar? Às vezes, o que eu estou falando aqui é de se decepcionar. Ah, eu só faço escolhas erradas. Não tem aquelas pessoas que falam, eu tenho o dedo podre. O que que é o dedo podre? O dedo podre é, é uma crença, né, na verdade. O dedo podre é aquela crença de que você não escolhe certo. E quanto mais você fortalece essa crença, pior é, mais pessoas você se conecta. Para que você tire uma crença, você tem que ter clareza, você tem que ter o discernimento sobre aquela crença. Mas às vezes a gente fala uma crença tão no automático, eu tenho dedo podre, que a gente não para refletir o que que é ter dedo podre, né? No âmbito amoroso, é fazer escolhas erradas. E quando a gente faz escolhas erradas, quando a gente está desalinhado com a nossa alma, com aquilo que a nossa alma deseja, muitas vezes a gente busca relacionamentos que nos conectam com a dor, porque a gente não entendeu que a gente pode viver o melhor nesse mundo, que a gente pode se conectar com relações saudáveis. E quando a gente encontra um relacionamento saudável, a tendência é que a gente está tão ferido, tão machucado, que a gente acha que aquilo é tão bom, e isso é inconsciente, é claro, que você fala, não é para mim, e a gente se auto-sabota. Então, dedo podre é fazer escolhas que não são alinhadas com aquilo que a nossa alma busca. Dedo podre é a gente ficar num ciclo, sempre repetindo os mesmos padrões, porque sempre foi assim, porque minha família sempre foi assim, porque meu passado sempre foi assim. E você? Quando que você vai exercer o seu livre-arbítrio? Até quando você vai deixar que o destino haja por você? Quando você vai tomar posse do seu livre-arbítrio e começar a fazer escolhas alinhadas com a sua verdade, os seus valores? Porque muitas vezes a gente confunde, na carência, a gente confunde amor com, às vezes a gente com, né, quando a gente está nesse ciclo repetitivo, nós confundimos, nós seres humanos confundimos o amor com carência, amor com energia. Às vezes você tem uma conexão muito legal a nível. Aí estamos falando de desejo, eu não posso falar a palavra aqui, né? Porque senão vou ser cortada aqui, mas a nível de desejo, né, nos desejos mais carnais, a gente confunde com amor, mas são as nossas carências.
E o amor, ele não é esse fogo, sabe? Isso é paixão. O amor é algo calmo, é algo que inclusive é construído. Então precisa ter o fogo inicial, sim, mas esse fogo, o que mantém esse fogo aceso, essa chama acesa dentro dos relacionamentos, é o amor. E o amor é o equilíbrio. É você escolher todos os dias amar aquela pessoa, nutrir aquele relacionamento. Então, o que que você está recusando hoje? Você pode se fazer essa pergunta: o que que eu estou recusando viver por medo de me decepcionar de novo? E aí, a carta dos 6 de paus fala exatamente dessa questão do que você precisa cultivar dentro desse mês. Então, eu vejo que você está sendo convidada a assumir esse seu lugar de honra, sem timidez, sem se esconder, sem esconder quem você é. Porque a vida, ela quer a sua vitória, mas ela também vai exigir que você se celebre primeiro. Então, um reconhecimento externo, ele vai ser proporcional à sua capacidade de se reconhecer. E quando eu estou falando de se reconhecer, eu estou falando de se reconhecer internamente como uma pessoa digna, como uma pessoa valiosa, como uma pessoa merecedora do melhor desse mundo. Por que você não é digno? Por que que você não é merecedor? Então, olha só, fortalecendo aquela crença, eu sou digna. Eu mereço viver um relacionamento positivo. Eu mereço viver a plenitude desse mundo. Eu mereço. Eu sou merecedora. Por quê? Porque eu sou valiosa, porque eu sou merecedor, porque eu sou digna. É digno que eu receba, é digno que eu viva. Senão você vai ficar, né, naquela energia de, quem sabe para outra vida. Não, é nessa aqui. Sabe? Imponha isso. É nessa que eu quero viver, é nessa que eu irei viver. Eu só não quero como irei viver. Então, aqui, ou você escolhe o seu próprio trono, ou você vai continuar aceitando migalhas aqui, Ares. E aí, a rainha de espadas, ela vem no desafio, ela vem no obstáculo desse mês. O grande teste aqui vai ser você não se congelar emocionalmente, em nome da razão, porque essa rainha, ela fala da razão. A rainha de espadas, ela é sábia, mas quando ela é mal posicionada, ela vira a guardiã da frieza. Então, vai ser preciso o equilíbrio, você manter o discernimento sem se tornar inacessível. O seu poder nesse mês não vai ser apenas você falar verdades duras. Aliás, não, nem vai ser você falar verdades duras, que se tem uma pessoa que sabe se posicionar e sabe falar verdades duras dentro do zodíaco, são vocês, né, Ares? Mas está em saber, então seu poder está em saber a hora de se calar, de silenciar, a hora de acolher, a hora de ouvir. E às vezes é importante a gente se perguntar, sabe? Eu quero ter razão ou eu quero construir pontes? Às vezes ter razão, às vezes a ignorância nos livra de tanto de sabores na nossa vida. Eu costumo dizer, às vezes, você está numa roda onde tem pessoas arrogantes, e às vezes até você sabe de um assunto que está sendo abordado, mas você fala, nossa, a ignorância nesse momento, o silêncio, não é ignorância, porque você sabe daquilo que está sendo falado, mas o silêncio ele é tão importante. Então, você vê aquela briga de ego, aquelas discussões, aquele um fala, querendo falar mais alto que o outro, aquele ruído. Você silencia e fala, eu não preciso mostrar minha capacidade aqui. Eu não preciso falar aqui. Eu não preciso defender nada aqui. Nos livra, o silêncio ele nos livra de tantas coisas. E aí muitas vezes a gente pode falar, mas eu não vou tirar minha paz para dar paz para o outro. Não, o silêncio fala sobre a sua própria paz. Sabe, é aquela história, eu quero ter razão, eu quero ter paz, eu quero ter paz. Mas eu preciso falar. Por que que você vai falar num lugar onde você não está sendo ouvida? Mas eu preciso comunicar. Ok, diálogo é importante em todas as relações, mas
ego, onde está um querendo falar mais alto ou convencer, é um lugar que você não vai convencer ninguém. É um lugar que você busca a sua paz, que você vai evitar muito dissabores na sua vida. Então, o potencial desse mês é a Rainha de Paus. E aqui mora a sua verdadeira vitória. Você se tornar líder de si mesma. A Rainha de Paus, ela representa o espírito indomável, aquela que inspira pelo exemplo, que contagia pelo entusiasmo e que atrai as oportunidades pela sua confiança, que é muito vibrante. É fogo. Então, esse mês, eu vejo que você pode conquistar uma autoridade que é nata sua, que é natural, um magnetismo e essa grande capacidade de realização, se você agir em alinhamento com a sua própria paixão interna. Então, os dons liberados aqui dentro desse mês é a carisma, é o poder de liderança, é a sua criatividade intensa, é você começar e terminar e tomar posse. Aproveita essa energia. Aproveita esse seu carisma, esse seu magnetismo, porque você pode abrir muitas portas. O 5 de espadas é o grande alerta. Não desperdice a sua energia vital em batalhas pequenas, Áries. Esse é um mês para você fortalecer, para você se fortalecer e para você entender que nem toda discussão precisa ser vencida aqui. Há um aprendizado dentro desse mês. Eu vejo que há vitórias que deixam algum tipo de gosto amargo aqui, mas preserva seu coração e se retira com sabedoria de situações onde o ego quer provar algo, mas a sua alma ela sabe que não há nada de verdadeiro a ser conquistado. Então, é como se fosse um mantra, olhe para si mesmo e fale, minha paz vale mais do que minha necessidade de vencer. Tem batalhas que a gente não perde, que a gente se livra. Não tem, tem batalhas que a gente não perde, a gente se livra. Nem toda batalha a gente perde, às vezes é um livramento, sabe? A gente não conseguir determinadas coisas, porque o preço da vitória ela é muito amarga, muito cara. Muitas vezes é a dependência, muitas vezes é você depender de um favor, essa vitória ela vem com um gosto amargo no sentido que você até ganha. Mas às vezes era melhor não ter ganho, sabe? Melhor não ganhar, porque o preço dessa vitória ela custa muito alto. Então, qual que é o preço de algo que você quer que está custando muito alto para você? O que que você está querendo ter vitória na sua vida e tá custando um preço muito alto? Às vezes está custando a sua saúde, às vezes está custando os seus relacionamentos. A sua paz ela vale muito mais que a sua necessidade de vencer. Então, maio, eu vejo que é um mês para reconciliação. Reconciliação. Seja, é uma reconciliação que é profunda consigo mesmo e também com o mundo, né? Que às vezes você fala, por que que só na minha vida acontece isso? Não. Se reconcilie, para de ficar, sabe, arrumando mais confusão, Ares. Você vai ser testado entre endurecer ou se abrir, entre lutar guerras inúteis aqui ou escolher as vitórias da sua alma, ou escolher as vitórias da sua alma. O seu brilho, a sua liderança, elas vão crescer conforme você escolher a paixão sobre o orgulho e essa presença amorosa sobre a necessidade de você ter razão. O seu brilho e a sua liderança vão crescer conforme você escolher a paixão sobre o orgulho e a presença amorosa sobre a necessidade de ter a razão. Então, esse é um mês onde você deixa de guerrear contra si mesma e começa a liderar a sua própria luz. Que às vezes eu estou falando de brigas, de lutas que é internas, são internas. Que é consigo mesmo. Para de brigar com você mesmo, se entrega, deixa fluir.
né? Escolha a paixão, não permita que o orgulho ele tome conta. Olha, volto a dizer, escolha a paixão sobre o orgulho. Não permita que a paixão por algo, né, o orgulho ele se torna mais alto do que a paixão, do que a sua busca, do que o seu fogo, do que quando eu falo de paixão é aquilo que você busca, aquilo que o motivo pelo qual você tá buscando. Não deixe que o seu orgulho ele sobreponha a paixão pela vida, pelos seus relacionamentos, o que quer, pelos seus projetos. E deixa de lado. Coloca essa presença amorosa dentro desse mês e deixa de lado essa necessidade de ter razão. Para de guerrear consigo mesmo. Se perdoe. Esse é como se eu. Aqui, inclusive, vai ser o tema, acho que, da sua leitura, é uma virada invisível. Você vai sentir, você não vai ver. Você vai ver depois que você passar. É um mês que você conquista sem lutar. As lutas, eu vejo que as lutas são mais internas do que externas. E por isso que é um mês que pede silêncio. Uau! Que leitura, hein, Ares? Que leitura, essa leitura profunda, hein? Que mês, hein? Mas é um mês que vai ter vitória também, se você compreender tudo isso que eu trouxe aqui. Então, salva para ouvir e assistir mais vezes essa leitura, que é um mês que vai ter, né, é uma virada que vai acontecer, mas depois você vem contar aqui nos comentários. Mas você só vai perceber, sentir, você não vai ver. Depois que você passar, você vai entender que essa virada aconteceu. Você só vai enxergar depois. Enquanto você estiver experienciando, é invisível, tá bem? Se essa leitura ela fez sentido para você, compartilhe e se inscreva no canal. Se você está me assistindo aqui do YouTube, não se esqueça de curtir e de salvar. Para você do Spotify, clique nas três bolinhas da primeira página e avalie o podcast, por gentileza. Avalie com 5 estrelas, tá bem? E não esqueça de comentar, porque o seu comentário é a nossa comunicação. Para uma leitura exclusiva, clique no link do perfil. E obrigada mais uma vez pela sua presença, Ares. Seguimos juntas, seguimos juntos. Até a próxima leitura. Um enorme abraço fraterno de muita luz.